Olá, pessoal. Eu sou a Tê Castro e hoje eu vou comentar com vocês sobre a novela Vencer é o Desamor. Mas antes de eu comentar sobre a novela, não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Essa novela Vencer é o Desamor faz parte daquela trilogia do Vencer. Só que eu vou falar só sobre Vencer o Desamor. Por quê? Porque o SBT está em fase de dublagem. E estão aí falando pelas redes sociais que talvez essa novela entre nas tardes do SBT. Então vamos saber mais um pouquinho a respeito dessa novela que pode entrar a qualquer momento na programação do SBT. Destino los une y descubrirán que juntos son invencibles. Vencer el desamor. Então essa novela Vencer o Desamor tem a Daniela Romo e o nosso David Zepeda, com outros protagonistas, né? Então começa a história daquelas 4 protagonistas, né? Que as vidas vão se interligar, porque as 4 vão acabar se unindo, que é a Bárbara, a Ariadna, a Daphne e a Gemma. Então vai acontecer uma série de coisas, né? Que as 4 vão acabar morando na mesma casa. A Bárbara é a mais velha. A Bárbara é casada com o Joaquim, que é um advogado. E ele acaba tendo um infarto e morre. Só que o grande sonho da Bárbara era viajar o mundo. Porque já que seu marido estava aposentado, né? Ela queria viajar. Mas aí não pôde. E ela tem 3 filhos, que é o Álvaro, o Eduardo e o Gael. O Álvaro é casado com a Olga, é o arquiteto, é casado com a Olga. O Eduardo mora com a Ariadna. E o Gael, né, é um filho adotivo, que ele só vai descobrir isso pouquinho mais adiante, porque a Bárbara, ela perdeu, o filho dela morreu quando ao nascer. Então, a brilhante ideia que o pai teve, ela e o Joaquim, adotaram o Gael. Só que ela está pensando que esse Gael é o filho de uma outra pessoa. Mas quando essa Bárbara vai descobrir, esse Gael é filho da Guadalupe, de um ex-caso do marido dela. Só que aí, esse Gael, ele tem uma família, tem um irmão gêmeo, o Romeu, que não é uma boa pessoa, como se diz assim, ele se mete em coisas ilícitas. Então, como eles são gêmeos, eles são confundidos. Então, esse Gael vai acabar sabendo que ele é adotado. Então, ele vai ficar chateado, né, com a Bárbara por ela não ter contado. Então, ele vai acabar conhecendo o irmão e vai acabar se metendo, vai acabar sendo manipulado, não nem se metendo, coitado, porque ele é uma boa pessoa. Vai acabar sendo manipulado por esse irmão dele, esse irmão gêmeo, esse Romeu, para se meter em coisas ilícitas. E como eles são irmãos gêmeos, o Gael vai acabar sendo preso, o irmão vai se passar por ele, até que esse irmão dele, esse Romeu, morre. E esse Gael cai em si, né, e volta a fazer as pazes com a Bárbara, porque não tem nada a ver, porque afinal de contas ela não fez de propósito, porque ele é um bom garoto, um bom filho. Ele é o mais novo. Então, vai mostrando, né, a história da família. Então, ela mora na casa, tá toda lá contente. Aí, nisso, o seu filho, né, Eduardo, arruma uma confusão para ela. Aí, quem vai aparecer? A Ariadna, que era uma jornalista, né, que largou tudo para cuidar da família, para cuidar do seu filho, quando ela foi morar com o Eduardo, o filho da Bárbara. Só que a Bárbara não gosta da sua nora, Ariadna. Ela acha que a nora não é uma boa mãe para o neto dela, porque o Tadeu tem uma síndrome de Asper. Então, a Bárbara acha que ela não cuida do filho direito. Então, as duas não se bicam. Aí, o que acontece? Esse Eduardo, como ele é contador, ele faz uma fraude e é mandado embora. Aí, o que ele faz? Pede para a mãe, a Bárbara, para a Ariadna, o Tadeu e ele morarem com a mãe. Então, eles vão morar. Só que aí, a fraude ele roubou. Então, ele tem que devolver o dinheiro. Só que ele não tem dinheiro. Então, ele pede dinheiro para a mãe. A mãe hipoteca a casa, se endivida para dar o dinheiro para ele. E o que ele faz depois? Fica de saco cheio da Ariadna, do Tadeu, do filho, né? Se casa com uma americana, uma empresária americana, e vai embora para Los Angeles, largando a família, né? Só que a Ariadna, ela vai acabar, né, voltando
a trabalhar no jornal para conseguir se manter. Então ela vai em defesa, ela vai fazer, como é que se diz? Essa Ariadna vai voltar a trabalhar no jornal. E ela vai fazer publicações, né? A defesa das mulheres. Ela vai defender as mulheres. Porque muitas mulheres morrem assassinadas, apanham dos seus maridos, sofrem. Então ela sai em defesa, ela ganha até prêmios pelas coisas que ela faz. Ela faz muita matéria a respeito, defendendo as mulheres. Essa novela aborda muito isso, tá? Esse tema. Então, vai mostrando, essa Ariadna vai acabar se envolvendo com o seu cunhado, o Álvaro, que é irmão do Eduardo. Só que esse Álvaro, né, ele era casado com a Olga. Só que eles estão num processo de divórcio litigioso, porque esse Álvaro diz que essa Olga traiu ele. E essa Olga não quer largar dele, então ela não se conforma. Então ela fica grávida. E ele já está com a cunhada, já está com a Ariadna. Então, essa Olga, né, ela vai passar mal e quando ela vai para o hospital, ela vai descobrir que ela tem um sério problema renal e que ela não pode ter esse filho. E ela tem que fazer um transplante, mas ela não quer tirar o filho. E aí fica essa confusão, mas ela tem que, né, fazer um aborto para tirar esse filho, porque senão ela morre ou a criança morre. Mas nisso, ela sai do hospital e ela some. Aí, de repente, a gente vai descobrir que essa Olga morreu por uma violência. Por uma das coisas que a novela aborda, a violência sobre as mulheres. Ela morre violentamente. E fica todo mundo chocado. Aí, vai passando e vai contando, né? A história dessa Ariadna, que vai continuar fazendo, né? As suas coisas no jornal, e cada vez mais ela vai crescendo, ela vai ganhando mais lugar. Só que aí a Bárbara vai começar a se meter na relação deles. Mas aí depois tudo vai se encaixando. Aí entra a Daphne, porque a Daphne, ela é uma moça que ela morava com os seus pais, mas o padrasto parecia que ficava querendo espiar ela. Então ela tinha medo que o padrasto fizesse mal a ela. Então o que ela fez? Ela casou com o Nestor e ela teve 2 filhos. Só que esse marido dela morreu em um acidente. Aí vai se descobrir na novela que essa Daphne é filha do Joaquim. Porque quando vai se abrir o testamento, a Bárbara vai descobrir que o Joaquim deixou uma parte da herança para a filha dele, a Daphne. E essa Daphne vai voltar depois que o marido morreu, perdeu a casa, ela não pode voltar para a casa dos pais porque ela não se dá com o padrasto, ela fugiu do padrasto. Então o que ela faz? Ela vai para a casa dos meios-irmãos, que é a casa da Bárbara, exigir a parte dela na herança. E acaba vivendo lá na casa. E ela vai acabar, né, essa Daphne, se envolvendo com o Gael. Apesar deles acharem que são meio-irmãos, porque ninguém sabe que o Gael é adotado, depois é que vão saber, né, se torna, assim, meio impossível. Mas o Gael também quer trabalhar e ele acaba se achando, porque ele gosta dos filhos da Daphne. Então ele acaba querendo criar, querendo cuidar, mas assim mesmo a relação deles, né, fica meio difícil, porque ele trabalha, ela quer mais atenção, né? Então vai assim mostrando, e eles vão se entendendo, vão acabar se apaixonando. E depois vai mostrar a história da Gema. A Gema, ela vai trabalhar na casa da Bárbara como empregada. Só que essa Gema é filha de uma meia-irmã da Bárbara. Por quê? Porque o pai da Bárbara teve um caso extraconjugal e teve essa filha. Só que a Bárbara não aceitava e nunca quis falar com essa irmã. Então ela nem conhecia a sobrinha, né? Então essa sobrinha vai lá porque ela vem fugida. Essa Gema. Porque o pai vendeu ela para um homem bem mais velho. Ela foi morar com esse homem, mas quando ela se viu, porque ela é novinha, então ela se mandou e foi para a casa da Bárbara, só que ela não falou quem era ela. E a Bárbara só vai saber depois que ela é a sobrinha dela. Porque vão acontecer coisas, né, que ela vai acabar descobrindo que essa Gema
é a sobrinha dela. Então ela vai fazer as pazes com a irmã, né? E ela vai ajudar essa Gema, vai botá-la para estudar. Só que o que acontece? Essa Gema é novinha. O que ela vai acontecer? Ela vai se envolver com um rapaz e vai acabar engravidando. E nem ela, nem o garoto, nem os dois trabalham, os dois estudam. Então ela fica grávida. E o que ela está passando mal, né? Aí o que acontece? O rapaz vai dirigindo o carro, eles estão lá, ele bebe, tá em alta velocidade, um outro tá lá falando no celular, bate no carro deles, pum! Ele bate com o carro, aí essa Gema tem um parto prematuro, o rapaz, o namorado dela, fica numa cadeira de rodas, ele não vai conseguir andar, né? E depois mostra o médico falando para ela que a criança passou um tempo e a criança não sobreviveu. Então ela fica triste, né? E a criança não sobrevive. E vai continuar, né, mostrando a história, porque a Bárbara vai continuar morando, né, com a Ariadna, com a Gema, com a Daphne, e vai morar todas elas, vai continuar todas elas. Só que aparece um tal de Lino, que vai, desde o início da novela, ele tá tentando lá ter alguma coisa com a Bárbara. Só que aí depois a Bárbara vai aceitar. Só que aí a gente vai ver, esse Lino de bonzinho não tem nada. Ele queria algum segredo, ele tinha algum segredo com esse Joaquim, o marido da Bárbara. E ele, no final, ele vai ser malzinho. Ele vai aparecer e vai querer pegar todas elas. Uma cena até bem estranha. E vai tentar amarrar todas elas, querer se vingar. E aí, a Daphne acaba enfiando uma faca nele e matando. O Eduardo, né, o filho da Bárbara, por ele ter se metido, ele acabou voltando para encher o saco da esposa e tudo, mas ele foi se meter em mais confusão. Aí a mulher dele, que estava lá nos Estados Unidos, denunciou ele e ele acabou preso. Ele tentou fugir da cadeia, mas não adiantou e voltou para a cadeia. Então o Eduardo termina preso. Aí no último capítulo mostra, né, todas quatro se entendendo, mostra terminando a Ariadna com o Álvaro, a Daphne termina com o Gael, né? E a Gema fica entreaberto. Porque assim, depois que ela perdeu o filho e o namorado sofreu um acidente, assim não mostra se eles ficaram juntos ou não. Ficou assim meio em aberto. E mostra, né, que depois de tudo que aconteceu, as quatro fazem as pazes e a Bárbara vai se realizar o seu grande sonho, que é viajar para Paris. Ela vai viajar, né, como ela sempre queria viajar. Aí quando ela volta de viagem, aí mostra, assim, até um final assim, bem interessante, todas as quatro, né, tanto a Bárbara, a Ariadna, a Daphne e a Gema, falando sobre a cumplicidade das mulheres, sobre a solidariedade que tem que haver entre as mulheres. Quantas mulheres no México são molestadas, morrem, sofrem abusos, e que as mulheres têm que se unirem. Então termina assim numa cena até bem bonita, elas discursando, elas falando, né, e defendendo. Porque praticamente a novela é isso, mostrando os problemas. Então termina a cena elas falando. Então eu achei assim bem bonito. E assim termina a novela, elas dando depoimento. E assim, eu gostei da novela. É uma novela, tudo bem, que é a segunda da saga. Que tem a primeira, essa Vencer o Desamor, e a segunda. Se passar, né, vai passar já na segunda. Mas é uma boa novela. É uma novela que tem um super enredo. Essa Bárbara, apesar de ser, assim, uma boa pessoa, ela é autoritária, ela é conservadora, então ela tem aquelas coisas que ela não aceita muito bem. Mas depois, com o passar do tempo, essa Bárbara vai melhorando como pessoa, porque ela vai aceitando, porque ali cada uma tem uma idade, cada uma tem uma história. Ela tinha uma vida, ela já tinha uma determinada idade, né, que ela era mais velha. Então, ela teve que rever todos os seus preconceitos, tudo, para aceitar tudo que estava acontecendo, porque todas ali têm vidas interligadas. Né? Todo mundo ali, no final, terminou com os filhos dela. Então, todo mundo ali tá junto. Todo mundo ali é parente dela, foi morar com ela, ficou com ela. Só no final é que cada uma vai para sua casa.
né? Mas mostra que a luta das mulheres, como as mulheres têm que se unir, quantas mulheres morrem por causa de abusos, de violências, de você nem saber o porquê que as mulheres morrem. Então, eles mostram muito isso, o desamor, o abandono, o machismo. Então, é muito bonita assim, a história, assim, eu gostei. Primeiro a Bárbara é mais ou menos, depois ela vai melhorando, no final ela vira uma super mulher, tá? Então, a novela é mais ou menos assim. É gostosinha de se ver, é muito boa, tá? Se realmente passar, vale a pena. É mais ou menos assim a história. Eu não consegui contar tudo para vocês, porque a história tem vários outros protagonistas, tem várias outras histórias, né? Mas é mais ou menos assim. Quem já viu Vencer o Desamor? Deixa nos comentários. Você gostou? Você vai querer que o SBT passe? Hein? Deixa aí nos comentários. Deixe seu like. E não se esqueça de se inscrever no canal Anisérie. Ative o nosso sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que o canal Anisérie oferece para você. E não se esqueçam, todo sábado nós temos o nosso comentário sobre Vencer é o Passado. Tchau!